E às vezes, quando o objeto, a situação que resultou na necessidade de perdão, chama assim o evento. A partir de agora, o evento significa a situação que gerou a necessidade de perdão. Muitas vezes, quando é um evento com muita carga emocional, a nossa percepção daquele evento fica enviesada. O que eu quero dizer com isso? Você lembra não necessariamente do que aconteceu, mas do que você interpretou do que aconteceu, que pode não necessariamente ser a verdade. E essa interpretação do que aconteceu por cima do que efetivamente o que aconteceu pode ser que aumente a intensidade da sua raiva, da sua mágoa, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um sócio e esse sócio que estava administrando as finanças deixou de fazer o repasse mensal esperado para os sócios nos últimos 6 meses. E não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu no ano anterior. Então, a gente já conversou, putz, é inadmissível, esse cara tá me enganando, né? E essa relação, putz, não dá mais para continuar, e aí tem uma briga, uma discussão e acaba. Então, o que é o fato? O cara não fez o repasse. O que é a minha interpretação? Ele está me enganando. Pode ser verdade? Pode. Mas isso não está implícito no fato. Pode ser que esse cara tenha tido uma situação de vida que para ele está mais difícil conseguir fazer sei lá, o cara não está conseguindo sentar para fazer os cálculos e ele não está, na verdade, o repasse não está indo nem para ele, nem para você, porque está com um filho pequeno, está com não sei o quê, a vida está tão tumultuada, as demandas da empresa estão tão grandes, que ele foi deixando esse cálculo e aí depois ele vai fazer e vai ser uma bolada, sei lá, né? Mas, veja, a interpretação em cima do fato tornou o fato muito mais pesado e carregado e quase impossível de perdoar. Uhum. Então, acho que tem esses dois lados da história. Um é você acolher o seu sentimento, a sua mágoa, a sua raiva, etc. Acolher, nós somos humanos, essas sensações, esses sentimentos fazem parte da nossa experiência humana. E agora, respirar e pensar o que efetivamente aconteceu. E para você, é difícil às vezes, para quem não tem essa experiência, separar o que é interpretação do que é fato. O fato é assim, o que aconteceu físico visível. Porque ele me enganou, isso não é físico nem visível, isso é uma interpretação. O que é físico visível não foi feito o repasse dos valores. Esse é o físico visível. O resto, o que isso significa, isso vai ter que ser investigado. Mas a maneira, por exemplo, como você se sente perante esse evento pode ter, na verdade, muito a ver com a sua história, com o seu contexto. Como você recebe, não necessariamente vai ter a ver só com o evento, mas com aquilo que você já vive no seu dia a dia, da maneira, por exemplo, como você é, e talvez a partir desse contexto possa ficar tão pesado algo que para outra pessoa seria muito mais leve. Concordo. É assim, a gente carrega na nossa bagagem, no nosso arsenal mental, emocional, informações que deixam as coisas mais ou menos pesadas, né? Então, assim, para alguém é irrelevante saber quanto foi o resultado do jogo do Galo ontem.
Pra mim, se o Galo perdeu, eu fico muito mal-humorado. Então, assim, então isso faz parte da minha história. Qual o valor de face desse impacto em mim? Né? Nenhum. Mas, digamos assim, eu sou quem eu sou e tem essas características que eu carrego e o jeito com que o peso que as minhas novas experiências vão ter em mim tem a ver com a minha história e eu posso rever isso, mas é um processo... Essa reorganização mental, essa desfragmentação para melhorar o peso que a gente dá nas coisas é um processo de anos. E nesse meu exemplo aqui, eu tô querendo assim, eu do jeito que eu sou agora, evento aqui, tá esse evento aqui, vamos que vamos. Concordo com você, velhinha, assim, é verdade. Mas eu sou quem eu sou, me pegou, é isso, né? E aí você tá muito chateado, tá Eu tô muito muito magoado. chateado, tô muito magoado. E nesse exercício de tentar eliminar as interpretações e descrever o fato, acho que o fardo, o tamanho do colorido de que é inadmissível diminui um pouco. Não me entenda mal, o cara devia ter, era o combinado, devia ter o repasse mensal, eu tô cobrando ele todo mês, ele não me falou em nenhum momento que é porque ele tá... Então, assim, tem um dado de realidade, né, de alguma coisa inadequada aconteceu, né? Agora, ter essa possibilidade de dar, a partir daquele momento e da observação do que aconteceu, tentar readequar os pesos, sem precisar mexer na minha história de vida, porque isso é um processo de anos, mas com o que aconteceu, física e visivelmente, o que aconteceu? Essa é a única explicação, o fato dele estar enganando? Talvez não. Isso até, às vezes, instrumentaliza uma conversa que você pode ter. Que, às vezes, imagina a seguinte conversa. Eu vou conversar com esse meu sócio e falo assim, olha, por que você está me enganando? Ao começo dessa conversa. Um pouco violento. Que eu estou sentindo isso, né? E você sabe que, às vezes, eu converso com pacientes ou com pessoas para falar disso, né? Separar o que é interpretação do que é o fato em si. Não, mas que ele me enganou é um fato. Não entra na cabeça. Não entra. Se mistura, né, a interpretação e o que é real. Exato. Aí, então, assim, se for falar assim, poxa, fulaninho, sabe que a gente é sócio há bastante tempo, a gente tem muita afinidade, mas já é o segundo ano seguido que acontece isso de vários meses, assim, a gente não ter um repasse, assim. A gente já teve essa conversa no passado e aconteceu de novo, assim. O que tá vendo? Né? Eu falei, sai pela frente. Aí eu posso até falar da minha interpretação, mas de um jeito assim, olha, você vê que isso acontecer de novo e a gente não ter uma abertura me faz até pensar coisas que eu nunca imaginaria. Por exemplo, de que pode ter alguma coisa errada ou que você está me escondendo alguma coisa. Eu acho que a nossa relação nunca teve isso, mas você entende que essa dificuldade desperta essas coisas? É um jeito diferente de falar, né? Primeiro você fala o fato, você pergunta para a pessoa o contexto, tenta entender, porque o objetivo não é assim, eu tô certo, eu sou digamos assim, eu sou o cara que é correto, que é nobre, que tem todos os valores, e o outro é um mala que está me enganando. Não é o objetivo. O objetivo é colocar as cartas na mesa e extrair o melhor dessa relação. Eu acho que tem uma questão anterior, né? E aí, ao estar, por exemplo, chateado, magoado, o que muitas pessoas fazem? Vivendo a sua interpretação e esse sentir a partir desse evento. Se afastam. Uhum. Deixam de falar. Uhum. E às vezes a gente perde a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com alguém, eu não consigo nem olhar direito para ela enquanto eu não resolvo, enquanto eu não converso. Só que às vezes, né, citando esse exemplo que você trouxe, né, que aí o paciente fala, mas o fato é que ele me enganou, não existe conversa. Porque eu já resolvi tudo dentro das minhas hipóteses, dentro do que eu imaginei.
Então, muitas vezes a gente se magoa por conta das interpretações que a gente faz. Então, acho que precisa dessa abertura para poder querer ouvir o que o outro tem a dizer. Se eu vou acreditar ou se o que ele vai me dizer vai ser suficiente para justificar o fato e isso vai me convencer, é uma outra história. O problema é que às vezes a gente também não está aberto, a gente se fecha